Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem ter o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos dá a graça de meditar neste dia, este belo Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, nos versículos de 1 a 14, o Evangelho que começa com uma festa, um banquete, em torno à mesa, sinal de bênção, lugar da convivência que alegra o coração. E esta é uma figura que o Senhor utiliza tantíssimas vezes para falar do reino dos céus. O reino dos céus é como um banquete das núpcias, lugar da alegria, da excelência, lugar da redenção operada por Cristo, porque afinal, nesse banquete do casamento está a imagem de Jesus Cristo que veio ao mundo para unir a si a humanidade inteira de uma maneira tão íntima e nova, a ponto de se poder falar de um matrimônio entre Cristo e a Igreja. E Nosso Senhor, utilizando esta imagem, vai exatamente falar: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa do casamento do seu filho. É verdade, Deus fez isso desde a criação do homem e pouco a pouco vem convidando todos para as felizes núpcias do banquete do Cordeiro. E, infelizmente, este Rei poderoso que convida a humanidade, que prepara a todos banquete de rica iguaria, de vinho puro, de pratos deliciosos, que faz desaparecer o luto, a morte, que enxuga as lágrimas, não foi acolhido para aqueles que foi enviado. Israel não compreendeu a sua missão. É o que Jesus fala no Evangelho. E ao falar isso no Evangelho, nos faz recordar de que neste Evangelho o rei é o pai, no casamento Jesus é o filho, e a aliança com toda a humanidade, ali representada nos empregados, que são os profetas, que fizeram o convite, que foram mal entendidos, e mesmo os apóstolos, tudo foi preparado. Venham para a festa, mas o que aconteceu? Muitos não vieram. Que triste a constatação, onde tudo é oferecido e ao mesmo tempo tudo é rejeitado.
Que triste que ainda hoje tantos recusam o amor de Deus ao longo destes séculos. E a pergunta que nós talvez devemos fazer é exatamente essa: como estou eu correspondendo às 1000 graças que o Senhor faz chegar até mim? Como é a minha oração na intimidade com o Senhor? Porque talvez também nós nos esquivamos com desculpas fáceis a um compromisso de um amor pouco responsável e rejeitamos o convite divino de estar com o Mestre nas suas núpcias. Qual foi a atitude do rei diante do Evangelho? Ficando indignado, manda chamar as tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Alguns estudiosos dizem que Nosso Senhor está aqui falando de modo profético ao dia 29 de agosto do ano 70, após a sua ressurreição, quando incendiaram Jerusalém, a cidade santa. Fato é que os convidados que não quiseram participar da festa, Israel, que rejeitou o convite do Messias, foi excluída. Depois, chamaram outros para participar dessa festa. E estes outros somos exatamente nós, os felizes, os convidados para a ceia do Senhor, a Igreja, o novo povo de Deus. Pensemos um pouco, então, na responsabilidade que nós temos de sermos os escolhidos para ser o povo da aliança. E o banquete da Eucaristia que participamos tantas vezes é o lugar que o Pai nos preparou para que ali encontremos a seu Filho, que é o esposo da Igreja, sua esposa. E ele também é o alimento, é o próprio Jesus que se oferece em sacrifício para a nossa salvação. E no seu amor pelos homens procura com paciência infinita a conversão de cada um, chegando ao extremo de morrer na cruz. E por isso, quem sabe, um bom convite para nós hoje, nos empenharmos como Cristo na salvação de todas as almas. Não podemos desinteressar-nos de ninguém. Temos de nos sentir também na urgência de levar as almas uma a uma até o Senhor, como fizeram estes empregados da ceia. Ninguém deve passar ao nosso lado sem que as nossas palavras e as nossas obras levem até Deus. E por isso a parábola do Evangelho de hoje tem a insistência de um Deus que manifesta a sua generosidade divina, mas que conta também com a nossa colaboração. E este banquete representa o que há de mais importante na vida. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se perdermos a nossa alma? Escutemos o que o Senhor diz ainda no final do Evangelho. Todos foram convidados, mas quando o rei entrou na sala, percebeu que alguém ali estava com vestes impróprias, não portava o traje da festa. E para nós isso é muito importante, porque a recomendação da vida cristã para participar do banquete de Cristo e estar com Ele nas núpcias eternas, é preciso conservar a dignidade do batismo, daquela veste que o Senhor nos deu, e conservar uma vida pura por meio de obras, por meio do nosso procedimento, de modo que na Eucaristia jamais devemos nos aproximar com veste imprópria do pecado, especialmente, e tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. E a pergunta no final desta meditação é: como que nós estamos nos vestindo da graça de Deus? Será que estamos nos esforçando para sermos dignos de tal rei, de tal filho, de tal festa? Porque, convém saber, Deus não pode purificar quem recusa a graça ou quem despreza os meios de santificação que Ele deixou, especialmente os sacramentos e a oração. E, à luz de tudo isso, cabe então perguntar: o que tem sido mais importante na minha vida? Como tenho ocupado eu a graça e me cooperado com aquilo que Deus tem me dado em todos os momentos? Quem sabe, colocamos aqui diante de Jesus o bom propósito de lutarmos mais para ir além e vencer. Andarmos dignamente vestidos na graça de Deus. Para que não venha sobre nós a resposta terrível do rei,
Amarrai-o e jogai-o fora na escuridão, porque ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor nos deu o dom de sermos cristãos, e Ele nos cobrará de modo decidido o que fizermos com a nossa fé, com a nossa vida em Cristo. Lembremos-nos, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos, e que ninguém se iluda pensando que porque é cristão já está salvo. Pensemos antes sim no modo como estamos vivendo a nossa vida cristã e de modo muito especial nesta hora em que meditamos este Evangelho, peçamos ao Senhor a graça de nos fazer dignos participantes do seu banquete, que um dia certamente estará pleno na eternidade. E que a Virgem Maria, Nossa Senhora, nos ajude então a tratar cada pessoa com afeto, com ternura, com carinho, e assim então rendermos sempre o nosso louvor a seu Filho Jesus, que nos chama para uma vocação santa e pede que cooperemos grandemente nesta obra. Deus te abençoe, um excelente dia.